Olá, este é o programa Espiritismo em Foco, uma produção conjunta da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília. E vejam só, nós estamos hoje na Tenda de Ismael, na Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira. E a nossa querida convidada é a doutora Henriqueta Camarote. Ela é psiquiatra, palestrante, oradora e já escreveu diversas obras. Ela, junto conosco, fará essa viagem aqui no meio dos livros tão históricos para a nossa doutrina espírita. Seja muito bem-vinda, doutora Henriqueta. É um prazer recebê-la aqui no Espiritismo em Foco. Eu é que fico muito feliz, Ana. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela essa oportunidade. Não só de estar aqui imersa nesse conhecimento, mas também de poder falar com as pessoas de coração para coração. Muito obrigada. E por falar em poder falar de coração para coração, o primeiro tema que nós vamos tratar é realmente um livro escrito pela doutora Henriqueta Camarote, que trata-se de resiliência. Na apresentação de um livro, ela disse que escrever sobre resiliência foi como fazer uma caminhada para dentro dela mesma. Conte para nós essa história, doutora Henriqueta. A resiliência, que é a capacidade de transformar o trauma, o sofrimento em competência, na verdade, é o processo, é a chave da nossa evolução. Porque o que nos impulsiona para evoluirmos? Exatamente é aprendermos com a experiência, não é? E desde que eu iniciei os estudos sobre a resiliência nos idos de 2002, quando eu me liguei ao movimento da terapia comunitária, e a resiliência é um dos pilares da terapia comunitária, eu me identifiquei, né, em aprofundar esses estudos, exatamente por perguntar o que nos ajudaria a desenvolver a resiliência. Né? Nós estamos acostumados com populações de sofrimentos básicos, né? Sofrimentos de subsistência, sofrimentos de violência. E às vezes me encantava de ver pessoas tão simples e tão sofridas ter uma força, ter algo assim, não, mas com fé em Deus eu vou superar, eu vou conseguir, eu vou aprender com isso. Então, essa postura do ser humano sempre me encantou. Então, aí eu comecei a aprofundar dentro da área da neurofisiologia. A pergunta é, como se processa a resiliência? Né? Será um processo só psicológico, né? Externo, algo assim que está fora do nosso organismo? Ou, pelo contrário, é algo que se organiza dentro da nossa constituição neurofisiológica? Foi aí que eu fui pesquisar, né? O livro apresenta um pouco isso, que eu percebo o seguinte: todos nós temos a capacidade de sermos resilientes, porque nós já temos um cérebro com essa capacidade. Quando nós enfrentamos um sofrimento, um trauma, esse impacto, ele danifica nosso cérebro de alguma forma. Mais ou menos, dependendo da idade. Se for uma idade muito precoce, esse impacto é maior. Numa idade mais madura, esse impacto fica mais relativizado. Mas esse impacto, ele é absorvido pelo cérebro e é integrado em regiões mais superiores, como o nosso lobo frontal, pré-frontal, que exatamente tem a capacidade de compreender aquele evento, aquele processo dentro de uma outra dimensão, dentro da dimensão da superação. Então, a resiliência é um processo emocional, é um processo fisiológico, é um processo social e é um processo espiritual. Quando a senhora fala em terapias comunitárias, é um processo que nós aprendemos ao longo do tempo e com o amadurecimento nós vamos adquirindo um pouco mais essa resiliência, doutora Henriqueta? Com certeza. A resiliência, como eu falei, ela é nata. Nós temos arcabouço neurofisiológico, psicológico, de desenvolvimento, de evolução humana, compatível com a resiliência. Mas ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser, vamos dizer assim, estimulada, cuidada. É aí onde entra a nossa responsabilidade como professor, como profissional de saúde, como orientador espiritual,
de trazer ou de estimular na pessoa aquele algo que é saudável. O que você tem feito com esse sofrimento? Qual o aprendizado que esses eventos traumáticos, essas situações de perdas, essas situações de limitação, às vezes uma doença limitante, né? É uma situação de família difícil, a pergunta é: qual é a sua contribuição para que essa superação aconteça? Então, a partir desse momento em que nós temos a resiliência como algo nato, nós temos também o compromisso como seres, como espécie humana e como grupo de humanidade que somos, de ajudar outras pessoas a desenvolver sua resiliência. É um professor que lá na primeira infância pega uma criança que tem com dificuldade de autoestima e diz para ela: olha, você consegue, a sua forma de ver o mundo e de fazer esse trabalho também é certa, também é importante. Então a criança sai daquele, vamos dizer assim, daquele viés de autocondenação, de baixa autoestima, e diz: não, alguém acreditou em mim. Então, o processo resiliente é um processo neurofisiológico, emocional, social, psicossocial, cultural e espiritual. E dentro desse contexto, nós vemos que as religiões, as instituições sociais, as equipes de saúde, a educação, os trabalhos sociais que são desenvolvidos têm uma função fundamental. É estimular cada um a encontrar seu veio, seu viés, seu caminho natural de resiliência. Então, a minha felicidade de escrever esse livro foi saber assim, o que é que eu posso contribuir um pouquinho, né? Eu já venho, de certa forma, fazendo isso dentro da prática, né? Trazendo, estimulando a pessoa. Mas eu achei que eu podia botar isso dentro de uma linguagem mais abrangente, pudesse assim ir para o mundo. E que bom que eu tenho assim tido assim uma oportunidade. É uma oportunidade que eu agradeço assim de ser instrumento realmente de falar um pouquinho dessa capacidade que todo ser humano tem. Nos momentos mais difíceis, quando você se volta para esse sagrado, né, que é esse algo que é superior, que é muito maior do que nós mesmos, e dizemos: eu estou aqui para seguir um caminho de aprendizado. E nisso, o que é que eu tenho aprendido com essa doença, com essa perda, com esse sofrimento? E essas possibilidades de parar uns segundos e se perguntar, você vê que revoluciona automaticamente a tua relação com o problema, com a doença. Doutora Henriqueta, dentro dessa terapia comunitária, a senhora escreve que nós podemos, e até um dos capítulos do livro, né, a autoestima saudável Sim. é um fermento para a resiliência. A senhora poderia nos dar exemplos e Sim. também explicar aos nossos telespectadores como é que isso se processa no ser humano? Então, essa proposta desse capítulo veio assim muito de uma necessidade minha de tentar assim, refletir o que é realmente uma autoestima saudável. Existe um conceito assim mais genérico, superficial, de que ter autoestima é se achar ótimo, se achar superior. Ah, não, eu não tenho problema, eu dou conta. A partir de ouvir durante 35 anos pessoas, eu fui percebendo que a autoestima saudável não é esse exagero isso aí parece até uma pretensão, né, um orgulho. A autoestima saudável é nós reconhecermos as nossas qualidades e reconhecermos as nossas limitações. Por exemplo, eu trago um pouquinho um exemplo para mim, né? Durante o curso de medicina, houve uma sugestão, né? Por que você não faz cirurgia? Pode ser uma cirurgiã. E eu, refletindo sobre as minhas qualidades e as minhas dificuldades, eu fui perceber que eu sou uma pessoa que eu não tenho muita habilidade manual. Então, eu iria ter que fazer um esforço muito maior e provavelmente eu nunca seria uma boa cirurgiã.
porque eu iria estar confrontando exatamente uma área que é difícil para mim, que é a área da habilidade manual, que é de organizar coisas. E aí eu percebi assim, qual é a minha habilidade que eu imagino que eu tenha? Exatamente na reflexão, né? De conversar com as pessoas, de me comunicar, de acolher pessoas. Então eu reconheci, eu acho que isso não é nenhum demérito, nos reconhecermos dentro das nossas limitações e das nossas potencialidades. Então, dentro da nossa caminhada, da busca de uma profissão, da relação dentro de uma equipe de trabalho, cada um vai assumir aquilo que é mais fácil, que é um talento para aquela pessoa, né? E isso é uma sabedoria, isso é um reconhecer dentro de um processo de autoestima saudável, que eu tenho condições de desenvolver aquelas funções com mais habilidade. Eu reconheço que se eu investir um pouco, se eu estudar, se eu me dedicar, eu vou ter um desenvolvimento maior e abrir mão de outras que eu sei que vão ser parte de outras pessoas que vamos trabalhar juntos e assim nós vamos fazer uma equipe de trabalho. Mas, doutora Inquieta, nós sabemos que o meio influencia muito na formação da pessoa e deve influenciar também nesse despertar da resiliência. Uhum. E aí, como é que nós vamos trabalhar esse conceito e trabalhar isso dentro de nós quando alguém nos diz, por exemplo, que nós não somos capazes de determinada coisa? Aí é que está, né? É um dos grandes problemas da nossa educação, é desqualificar os lados potenciais positivos daquela criança em detrimento de expectativas que os pais ou os familiares, ou mesmo até nas escolas, que se tem daquela criança. Então, aquela criança muitas vezes pode não ser um excelente aluno de matemática, mas, gente, essa criança pode ter potenciais maravilhosos, pode ser uma criança sensível, perceptiva, ela pode desenvolver-se em áreas assim, do tipo das relações humanas, de ser acolhedores do sofrimento humano, independente de ter uma atividade intelectual matemática compatível com o que a sociedade espera. Isso é um pequeno exemplo, mas dentro de uma família, por exemplo, 3, 4 filhos, muitas vezes um tem uma atividade intelectual mais formal, o outro mais informal, no sentido de desenvolver outras qualificações, outras habilidades. Mas, infelizmente, às vezes os familiares não percebem isso e acabam chamando essa pessoa de burra, de incompetente, quando ela, na verdade, ela só não corresponde àquela expectativa oficial. Mas ela pode ser muito bem aproveitada, muito bem valorizada, estimulada em áreas que elas estão, às vezes, adormecidas dentro dela e que não foi estimulada pela família ou pela própria escola. Então, até um pedido que eu faço assim, às pessoas que estão, né, trabalhando com a educação, familiares ou escolas, que observem essas crianças e vejam quais os potenciais reais que aquelas criaturas têm. E a partir daí, relativizar claro que ela não vai deixar de estudar, mas dizer o tempo todo para ela, cada criança nessa sala, cada ser nesse processo tem algo a contribuir. Aí onde entra a resiliência, né, saudável da criança perceber que ela não tem como ser o primeiro de sala em ciências exatas, mas ela pode ser um excelente profissional, um excelente, vamos dizer, aluno nas ciências humanistas, na área das artes, na área da música. Quantas histórias nós não temos de músicos que eram péssimos alunos na sala de aula, mas que depois que descobriu a música, aquilo ali foi um desdobramento. E aí, dentro de uma visão de que nós, seres humanos, nós nascemos já com algumas potencialidades, nós já temos uma caminhada nesse processo de construção da evolução de cada um, a gente não pode massacrar o ser humano dentro de uma caixa fechada, né? Você tem que desenvolver tal talento. Nós temos, sim, que passar para ele o conhecimento básico, formal,
avaliar qual é a potencialidade dele, né, nesse desenvolvimento e descobrir quais são os talentos que essa pessoa tem para ampliá-los de acordo com a sua potencialidade já nascida, já trazida, já amadurecida dentro do seu ser. Vivemos em um mundo onde o mercado de trabalho é cada vez mais jovem, né, doutora Inquieta? E muitos de nós, quando chega a determinada idade, dizem assim, mas eu ainda não sei qual é o meu caminho, eu não sei o que fazer, como é que é ser resiliente num momento como esse? Existem duas observações. Primeiro, que a competição em nível social e de trabalho aumentou muito, né? Na minha época de vestibular existiam praticamente 4 tipos de engenharia, hoje tem 20, 30, 50 tipos de engenharias diferentes. Então, o jovem entra muito mais em conflito, porque vai fazer o quê, como, vai ter trabalho para ele, e tem uma pressão muito grande social dele ter que fazer uma profissão que dê um dinheiro imediato. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que a educação hoje está levando os nossos jovens a adiar a adolescência. Então, a gente vê muitas vezes jovens, né, que seriam jovens, mais de 25, 26, 28 anos, com perfil adolescente. Aí você vai ver na história de vida, às vezes são pais e mães já de uma criança, mas não assumiu essa família, a mulher, ou o marido, ou o filho. Esse filho é criado pelos avós, e esse jovem, ele continua ainda em dúvida, que curso fazer, como fazer, mas isso aí nós voltamos para a questão da resiliência. Como é que essa família, esses pais, criaram essa criança, esse adolescente? Será que não faltou lidar mais um pouco com os limites? Será que não faltou o estímulo ao comprometimento dessa pessoa, desse adolescente, dessa criança, a se responsabilizar pelos seus próprios atos? Então, nós temos que rever muito isso. A educação hoje, sobretudo as pessoas, as famílias que têm mais recursos, está super protegendo muito os seus filhos. E isso é um passo atrás da resiliência. Porque o que eu estou dizendo? Se resiliência é a capacidade de transformar o sofrimento em competência, se eu, como pai e mãe, não estimulo essa criança a aprender com o seu erro, a assumir que errou e que vai aprender dali para frente, a ter uma conduta muito mais madura, muito mais responsável, eu estou atrasando o processo resiliente dela. E provavelmente ela não vai amadurecer. Vão ser jovens de 25 e 30 anos, às vezes, completamente imaturos, dependentes emocionalmente, financeiramente, materialmente, e vão se rebelar contra os pais. Porque esses jovens imaturos, que perceberam inconscientemente que não foram criados para ser pessoas assim responsáveis, eles se revoltam e até se tornam, às vezes, agressivos, agitados, inquietos, e que depois pode até receber um diagnóstico psiquiátrico, quando na verdade não é. É uma forma de educar sem limite, sem assumir responsabilidade, sem estimular o lado positivo dessa pessoa, mostrando que ela tem algo a mais do que só aquela dificuldade de lidar com as coisas. Ela tem potencial, né? A superproteção, ela é danosa para o ser humano. E eu quero falar isso sim, porque para mim, quando eu vejo as consequências no meu consultório de jovens tão despreparados, eu fico pensando, o que é que a gente pode dizer a esses pais para pararem de se superproteger? Então, vamos dizer, a fórmula é amor e limite. Porque se for só amor, doação, superproteção, fica um pântano. Não há um leito, não há um veio para se correr. Não é? E o jovem vai ficar perdido e vai sofrer depois. Se for só limite, vira crueldade, como nós vivemos isso há 50 anos atrás. Então, como é que nós podemos fazer vamos dizer, achar esse ponto de intersecção equilibrado entre amor e limite? Ou seja, eu tenho que acolher esse ser, essa criança, esse jovem, de uma forma muito amorosa, carinhosa, respeitosa, sem violência, inclusive.
Ao mesmo tempo, eu tenho que botar limites para ele saber, esse jovem saber, que ele tem que se desenvolver e ele tem que respeitar o outro, o ambiente, aquele lugar onde ele está se desenvolvendo. Como é que nós conseguimos encontrar esse sagrado que há dentro de nós, nos tornarmos, ou melhor, despertarmos esta resiliência e aí sim fazermos esta ligação? Então, aí é o grande desafio, né, Ana? O nosso cérebro, neurofisiologicamente, segundo todos os estudos atuais da neurociência, através do estudo da meditação, através do estudo das pessoas que desenvolvem o sagrado dentro de si, demonstra que nós temos regiões do cérebro, sobretudo do sistema límbico, regiões de sensibilidade, aos fenômenos mais sutis, ao contato com o sagrado. Nós temos isso, assim como já temos o potencial de resiliência, nós temos regiões sensíveis ao sagrado. E o que é que tem acontecido? Nós estamos numa sociedade eminentemente materialista, que o poder, que o financeiro, que o material, que o aprendizado intelectual sem afeto, o aprendizado sozinho, intelectual, ele predomina. Então, isso está nos desviando dessa tendência natural de, como ser humano, de sabermos que nós temos a capacidade de superação e de aprendizado e ajudar a humanidade a aprender, e temos também a capacidade de nos contactar com dimensões mais sutis do universo, né? Do mesmo jeito que nós imaginamos que nós temos o psicológico, o emocional, o físico e a dimensão noológica, que Platão chamou nous, que quer dizer espírito, quer dizer a dimensão do sagrado. Então, do mesmo jeito que nós temos em nosso corpo, em nosso ser, todas essas dimensões, nós somos parte do universo. E o universo também tem essas dimensões. Do mesmo jeito, é uma correspondência total. Então, se nós nos ligamos, nos sintonizamos com essa luz, vamos dizer, dimensional, mais sutil, do amor, da construção do universo, nós vamos ter esse universo dentro de nós. Nós vamos ter essa capacidade de construção de uma humanidade muito menos materialista, mais voltada para os ideais, né? Voltada para a concepção de que, se eu cresço como ser humano, eu estou ajudando a humanidade a crescer. Então, cada um de nós que estamos, né, inclusive o trabalho voluntário é um caminho maravilhoso para essa autoamadurecimento, autoconstrução e construção da humanidade, não só porque ajuda o outro, porque eu estou me ajudando a ter uma dimensão mais amorosa da minha existência. Então, dentro desse caminho, nós temos essas potencialidades, nosso corpo está preparado para isso. Então, o que às vezes fica assim, não, é porque eu tenho que só me dedicar a uma coisa mais espiritual e abrir mão do meu corpo. Não, essa integração é importante, porque o meu corpo também está preparado para a dimensão espiritual, para o contato com o sagrado, que são as sensitividades, as mediunidades, as paranormalidades. Isso tudo são características já existentes no nosso organismo, não é? E nós temos que modular isso de uma forma que coloque isso numa direção da evolução. Lembrando que nós, humanidade, somos seres que evoluímos e estamos vivos, não é porque nós somos os mais fortes. Nós estamos aqui no planeta porque nós somos uma sociedade que pôde desenvolver a generosidade. Um ser humano ajudando o outro, grupos de seres humanos ajudando os mais frágeis, e foi por aí que nós evoluímos e nós sobrevivemos. Então, a nossa sobrevivência no planeta, eu diria hoje, a sobrevivência do planeta exige que nós pensamos um pouco qual é a minha relação com o sagrado e o que é que eu posso fazer a mais para ajudar essa dimensão do sagrado existente na humanidade. Doutora Henriqueta, nós estamos encerrando o Espiritismo em Foco, que trata exatamente desse encontro que eu vou chamar a resiliência, assim, desse encontro com o sagrado que há dentro de cada um de nós. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores.
Bem, eu quero agradecer a você, Ana, agradecer esse evento do Espiritismo em Foco, essa oportunidade, e agradecer, né, todos que estão aí nos escutando e estão refletindo também. Eu acho que se nós pudermos fazer essa troca e se cada um aprendermos com o outro, né, essas oportunidades, que não existe acaso, né? Quando a gente assiste uma fala, né, às vezes eu me lembro de coisas que eu escutei lá na infância que me ajudaram até hoje, não é? Então, essas oportunidades eu estou agradecendo profundamente a atenção de todos e desejando assim que nós possamos caminhar dentro dessa possibilidade de crescimento humanitário, generosidade, amorosidade. E eu convido a todos. E nós voltamos no próximo programa. Até lá!